O Supremo Tribunal Federal decidiu agora há pouco manter o senador Renan Calheiros, do PMDB, na presidência do Senado. Foram 6 ministros que votaram pela permanência de Renan e 3 pelo afastamento. Mas os ministros do STF decidiram também tirar Renan da linha de sucessão da presidência da República. Na última segunda-feira, o ministro Marco Aurélio Mello julgou o liminar do partido Rede Sustentabilidade e determinou que o PMDBista perdesse o cargo. A Rede Sustentabilidade pediu o afastamento, alegando que Renan Calheiros não pode permanecer na linha de sucessão da presidência da República porque se tornou réu em processo no STF. No início do julgamento, Marco Aurélio Mello criticou a decisão da mesa diretora do Senado de ter mantido ontem Renan Calheiros na presidência da Casa, contrariando decisão provisória pelo afastamento. O ministro afirmou que a atitude de Renan e da mesa foi inconcebível, intolerável e grotesca. O repórter Welson Kalinowski acompanhou a votação no STF e tem mais informações direto de Brasília. Boa noite, Welson. Como que essa decisão do STF foi recebida por aí? Boa noite, Thalita. Boa noite a quem nos acompanha no seu jornal. A decisão realmente chegou no Senado de forma a surpreender muitos que acompanhavam por aqui, achando que o Renan Calheiros seria afastado. Afinal de contas, foi uma decisão do Supremo, foi assim com o Eduardo Cunha, por exemplo, e a expectativa é que a gente achava que ele seria afastado por aqui também. Mas como você já disse, aí foram 6 votos a 3. Foi uma votação folgada, Thalita. E com uma previsão que não está na lei, ou seja, Renan Calheiros permanece na presidência do Senado, mas sem direito a continuar na linha sucessória da presidência da República. Ele seria o segundo, atrás apenas do presidente da Câmara. Então, é uma previsão que o Supremo está legislando em cima de algo que não existe, foi dito por aqui. E só para esclarecer, Thalita, o Supremo é composto por 11 ministros. Votaram 9, porque Gilmar Mendes cumpre agenda no exterior e Luiz Roberto Barroso estava impossibilitado de proferir o voto, porque ele teve participação societária no escritório de advocacia que elaborou o pedido liminar para o partido Rede Sustentabilidade. Vamos dar os números aqui. Votaram contra a permanência de Renan na presidência do Senado apenas Edson Fachin e Rosa Weber, além do próprio ministro Marco Aurélio Mello, que acatou a liminar feita pelo partido Rede Sustentabilidade. Enquanto Teori Zavascki, Luiz Fux, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Celso de Mello e a presidente do Supremo, Carmen Lúcia, votaram a favor do parlamentar. Mas o fato, Thalita, é que o Renan Calheiros, sentindo-se amparado pela mesa diretora da Casa, que ontem já havia ignorado a ordem judicial, hoje, por volta das 2 da tarde, ele chegou ao Senado como se nada tivesse acontecendo. Nós temos imagens aí dele chegando no Senado e cumpriu até uma agenda ao receber representantes das centrais sindicais. Por alguns instantes, Thalita, sem que as câmeras, nós tivéssemos acesso, esteve com o Renan no encontro o senador Jorge Viana, do PT, que ocuparia a presidência se Renan fosse afastado. Jorge Viana, que é vice-presidente do Senado. Mas o próprio Jorge Viana já havia comunicado oficialmente no púlpito do plenário, também por volta das 2 da tarde, que iria manter a agenda de Renan e, inclusive, a votação da PEC do teto de gastos no próximo dia 13. O fato, Thalita, é que a surpresa foi generalizada, mas a situação, ao que nos parece aqui, é de instabilidade ou mesmo de crise institucional e preocupa os parlamentares. Eu conversei com o Randolph Rodrigues e com o Paulo Paim. Vamos ouvir o que os senadores falaram. O que rege as regras de um Estado democrático de direito é a independência dos poderes. Na independência dos poderes, um princípio basilar é o respeito às decisões judiciais. A atitude que tem sido tomada pela mesa do Senado ofende o plenário do Senado, ofende a democracia e ofende a natureza das instituições públicas brasileiras. Eu mesmo falei que demonstrei as minhas preocupações com a crise que o país passa. Queramos ou não, nos 8 meses é afastado, sem entrar no mérito, o presidente da Câmara, a presidenta da República e o presidente do Senado. Em poucos países do mundo se viu tanta crise em tão pouco tempo entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E eles também entenderam que, de fato, o momento é delicado.
Welson, e você já até adiantou isso ontem, após o ministro Marco Aurélio Mello ter determinado o afastamento de Renan Calheiros da presidência do Senado, muitos parlamentares defenderam o adiamento da votação em segundo turno da PEC 55 do teto de gastos e mesmo se o STF mantivesse o afastamento de Renan, o presidente Michel Temer garantiu a votação da PEC 55 na próxima terça-feira. Conta pra gente, o que se fala agora sobre essa votação da PEC 55 aí em Brasília? Mais do que nunca, a Thalita está mantida. Eu vou até relatar o que aconteceu hoje, no encontro com as centrais sindicais. Como eu disse, o Renan manteve a agenda. O Michel Temer fala do Palácio do Planalto, ele não tem poder algum, em teoria, sobre o Congresso Nacional, mas nós estamos vendo o quanto ele influencia o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, lá na Câmara, e o Renan Calheiros, aqui presidente do Senado, quanto ele realmente está tratorando, passando com um trator por cima dos interesses da sociedade e impondo a votação dessas pautas. O fato é que mesmo que o Renan caísse, o próprio Jorge Viana já disse, Jorge Viana do PT, contrariando o seu partido, contrariando a bancada de oposição, já tinha avisado que ia manter a pauta. Dia 13, terça-feira, está mantida em segundo turno a PEC do teto de gastos. Infelizmente, Thalita, com uma grande possibilidade de passar, foram 61 votos no primeiro turno, ou 62, me desculpe se eu estiver errado, mas foi 61 ou 62, como são necessários apenas 49. É pouco, a diferença é pouco e dificilmente haverá senadores que voltarão atrás. As centrais sindicais cobraram hoje do Renan, falando que essa PEC é péssima para os trabalhadores e para a sociedade, a partir do momento que ela congela os investimentos em políticas sociais e vai prejudicar o país nos próximos 20 anos. Muita gente não vai ter mais acesso a políticas sociais, se é que elas continuarão a existir. As centrais também pressionaram hoje contra o PLC 30, que não pode ser esquecido, Thalita. O PLC 30 é o antigo PL 4330, é o PL da terceirização. Nós acompanhamos há 5 anos aqui, pela TVT, pelo seu jornal, aqui no Congresso Nacional. Passou nas comissões da Câmara, passou no plenário da Câmara, passou nas comissões do Senado, agora está prontinho para ser votado. Já está na pauta, inclusive até o próximo dia 13, está na agenda. Falta ser pautado em uma das votações em plenário. Hoje, inclusive, provavelmente às 8 da noite, daqui a pouco, será aberta uma sessão com o Renan presidindo. Então as centrais pediram, a Graça Costa foi uma das interlocutoras, foram 8 centrais sindicais, mais 40 entidades representando os trabalhadores. A Graça Costa, secretária-geral de Relações do Trabalho da CUT, pediu que o PLC seja arquivado, que ele não seja votado, que se crie uma lei para regulamentar os terceirizados, para que eles tenham direitos, mas não que se libere a terceirização desenfreada no país, que a CLT continue sendo a lei que regulamente a relação entre trabalhador e o empregador. Obrigada, Welson, pelas informações.